Olá! Durante todo o meu tempo, eu deixei de acreditar em muitas coisas. E em outras coisas eu comecei a acreditar. Mas não quer dizer que o que eu deixei de acreditar seja falso para mim. E tudo que eu acredito seja verdadeiro. Isso são meus fatos. São minhas opiniões sobre o mundo, sobre a minha vida e etc. Acreditar requer tempo e requer conhecimento. A gente não sabe, não nasce sabendo. A gente simplesmente resolve procurar a verdade nas coisas, pesquisando ou procurando a fonte da verdade. Mas infelizmente hoje em dia essas coisas estão acontecendo menos e menos. As pessoas simplesmente estão reagindo, deixando de acreditar em fatos e colocando e aceitando qualquer verdade que vem para ela. E isso é alimentar uma mentira ou é, criar verdades rápidas, verdades fáceis, que são fáceis de digerir no contexto. É pobre, é, não encaixa em nada, não tem uma base. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ter uma base de uma coisa, mas eu acredito que a gente é observado por entidades que na verdade não existem, mas elas julgam nossos atos, seja elas qual for. Eu, por exemplo, agora estou sendo julgado por elas. Essas entidades são o karma, o tempo e a morte, ou fim, né, para alguns. Mas o que significa isso, pelo menos para mim? É ser julgado pelo karma, por exemplo, é ser julgado pelas minhas ações. Seja elas qual for, eu vou ter uma resposta para elas, negativa ou positiva. Seja ela qual for a minha opinião, vai ter pessoas que concordam e pessoas que discordam. Mas, no entanto, as minhas palavras, se usadas de forma errada, eu pagarei por elas. Enquanto, se eu tiver controle com elas, eu vou ter controle com elas, mas não serei 100% convicto. Entretanto, eu passarei a minha verdade ou aquilo que eu acredito. A segunda entidade é o tempo. A gente tem qualquer escolha que a gente tiver durante qualquer fase da nossa vida, seja ela profissional, seja ela sentimental, seja ela decisiva para a nossa vida, mas o tempo é igual para todos. Não vai ser especial porque você é mais esperto ou tem um intelecto maior. Não vai ser diferente para você que é azarado e faz decisões piores que existe. O tempo é igual para todos, mas toda decisão tem um tempo para acontecer, tem o seu tempo. E se ela acontece antes, ela é frustrada. É por isso que eu acredito que essa entidade ela coloca é, trilhos, como se fosse a gente estivesse andando em caminhos e certa hora esses caminhos se bifurcam. Você não tem, é impossível você andar pelos dois caminhos. E como algumas ilustrações dizem, né,
tem uma luz e trevas, aí se você escolher qual caminho, não é bem assim, não é todo, todo caminho que a gente anda quer dizer que vai ser certo. Nos dois caminhos haverá pedras no caminho, mas você tem que escolher qual caminho você vai seguir, seja ele qual for, vai ter alguma coisa te atrapalhando, porque o tempo é, é para todos, igual para todos, como o karma também é igual para todos. E por fim, a morte ou fim, que é o fim das coisas, o fim do ser, o fim, o fim de uma ideia, o fim de lembranças, o fim de fatos, o fim do que você acredita e a morte do seu próprio ser. Isso vai acontecer com todos nós. O fato é, a morte é inexorável. Ela vai acontecer para todos nós. Ninguém é especial. E mesmo que acontecesse, o fim é igual, não é igual a todos nós, mas é um fato para todos. Talvez seja a coisa mais temível que uma pessoa pode ser. Ela pode dizer que está preparada, mas quando acontece ou quando está perto de acontecer, o medo domina. Por fim, o que eu quero dizer é que nós somos regidos pelos nossos próprios atos, por, pelo contexto que o mundo há de nos julgar, entendeu? E eu não estou falando das pessoas, eu estou falando de nós mesmos, por exemplo, entendeu? O que eu fiz antigamente pode reverberar para o meu hoje, e o que aconteceu com o meu hoje reverberar nas coisas futuras, entendeu? Mas as pessoas esquecem. Tem algumas pessoas que, simplesmente que esquecem disso, esquecem, entendeu? O conhecimento é universal. Hoje que a gente tem a internet, o conhecimento é fácil. Você vê uma notícia e você consome ela. Não, é errado. Você vê a notícia, você vê a base onde ela foi dita e depois você acredita no fato, entendeu? Porque hoje em dia principalmente, é muito fácil você plantar qualquer coisa, entendeu? Nos fatos. Entretanto, existem coisas no nosso na história da humanidade que são pertinentes ou dolorosos para dizer, entendeu? Pertinentes para todos ou para um nicho, mas também chocantes para todos, entendeu? Às vezes, alguns fatos, alguns fatos têm algumas ideias, certo? Algumas ideias dentro de alguns fatos, mas não quer dizer que esses fatos sejam certos, entendeu? É, a gente tem que, a gente evoluiu durante todos esses anos, milhões de anos, para pensar nos nossos atos, entendeu? Pensar não só uma vez, 5, 10, 15 vezes antes de falar alguma coisa. Hoje em dia as pessoas simplesmente falam uma coisa, seja ela para chocar ela ou não. Porque hoje em dia o perdão é uma carta branca para tudo, entendeu? Você fala uma coisa que você não tem conhecimento e pede desculpa e você acha na sua cabeça que as pessoas vão te perdoar, entendeu? Ou simplesmente fala, diz um perdão pelos meus fatos,
simplesmente por falar, porque é um chavão qualquer. E isso tá empobrecendo, entendeu? Os diálogos das pessoas. É, 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 é como se eu estivesse vendo nitidamente a, desevolução da humanidade. Estão. Porque estão agindo como animais, animais de selva. Simplesmente agem sem pensar, agem sem refletir nas coisas. Elas fazem as coisas agora, não é por causa da idade, entendeu? Não vem com essa, por causa da idade, por causa que era uma conversa de bar, por causa que ele tem privilégio, ou ele sabe de coisas que a gente não sabe. Não é isso. Tem certas coisas que aconteceu na história da humanidade, ou fatos que aconteceu em na sociedade, que não podem ser ditas, entendeu? Se você tem uma ideia, guarde-a para você, entendeu? Se você não tiver uma ideia, uma coisa que não vai ferir a maioria das pessoas, uma coisa chocante, porque falar uma coisa de cunho tão grande, entendeu? Requer conhecimento, muito conhecimento. Agora, simplesmente falar assim por falar, entendeu? Pobre também, muito pobre. É um papagaio fala qualquer coisa, entendeu? Você virou simplesmente um papagaio. E isso você está empobrecendo esse fato, que deveria ser dita, por exemplo, por uma uma casta muito definida é a palavra, muito específica, né? Mas as pessoas simplesmente elas querem cuspir os fatos dela, né? Elas querem simplesmente falar o que tem na cabeça dela. Por isso que eu acredito nessas três entidades, porque elas no tempo certo, igual a gravação desse vídeo, eu queria falar desse assunto sobre acreditar nas palavras. Mas aconteceu um fato que eu falei, poxa, é o tempo certo para me falar, para me mandar esse vídeo. E aqui tá esse vídeo, entendeu? Estou sendo julgado para a entidade tempo. E tá aí. Mas esses, de novo falando, são minhas crenças e meus fatos para o Deus do Karma. E no fim das coisas, como esse vídeo, eu não estou preparada para essa última entidade, mas tudo, até mesmo esse vídeo, tem um fim. Até mais.